Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Saúdo também os nossos pastores que estão nos acompanhando pela internet. Se tiver algum visitante entre nós, seja bem-vindo à casa do Senhor. Sinta-se à vontade na casa do nosso Deus. Hoje mais um culto da Jucade, dando continuidade à série de mensagens peregrinos, que é a série de mensagens que nós estamos abordando nesse mês de julho. Eu tenho a árdua missão de dar continuidade a essa série de mensagens. Os irmãos que estiveram aqui no último culto sabem o quão glorioso foi, o quão tremendo foi, o quão maravilhosa foi a ministração trazida através da vida do nosso pastor Afrânio. E o que me conforta é saber que quem opera é o Espírito Santo de Deus. E eu espero, oro e peço que da mesma forma com que ele operou no culto passado, nessa série de mensagens, ele dê continuidade nessa noite. Amém? Série de mensagem do mês da Jucade, agora em julho, nós estamos abordando a temática peregrinos. Nós tivemos o pontapé inicial com o nosso ministro Ed, foi uma mensagem tremenda. No sábado anterior, nós tivemos a mensagem com o nosso pastor Afrânio, e hoje nós estaremos dando continuidade. E peregrino, trazendo uma definição para quem não sabe o que significa, é aquele indivíduo andante, aquele que viaja. Residente temporário em algum lugar. Então, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos peregrinos aqui neste lugar. Graças à obra salvífica de Deus, o céu é o nosso lar. Graças à obra da salvação, o céu é o nosso lugar. O plano de salvação, ele nos lavou e ele nos remiu, como muito bem ministrou o nosso amado ministro Ed. Então, por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos lavados, nós fomos remidos. E através desse sacrifício, através do sacrifício de Jesus, nós fomos salvos e nos tornamos filhos de Deus. Então, a partir do momento que Jesus vem à terra, se entrega por mim e por você, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos instituídos filhos de Deus. E através desse sacrifício, nós nos tornamos novamente interligados com o Pai. Nós novamente nos ligamos com Deus. E por intermédio do sacrifício de Jesus, nós saímos das trevas para a luz, da condenação para a vida eterna. E nós iremos para o céu. Aqui não é o nosso lugar. Nessa terra, nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, porque nós somos cidadãos dos céus. O céu é o nosso lugar, o céu é o nosso destino. Nós estamos apenas de passagem nessa terra. Mas se eu trouxesse aqui hoje um grupo de 5 pessoas e falassem, olha, dessas 5 pessoas, as 5 pessoas são cariocas, as 5 pessoas são do Rio de Janeiro. E uma dessas 5 pessoas, em meio a uma conversa, do nada falasse, nossa, esse negócio aqui tá esculhambado. Ou ela falasse, nossa, eu quero um quicão. Ou ela falasse, tu é leso, é? Nós teríamos certeza que ela não é carioca, que ela é uma pessoa amazonense, pelo comportamento, pelas gírias e pelos termos que ela utilizou. Então, se nós somos estrangeiros, se nós não somos dessa terra, se nós somos estrangeiros, se nós somos forasteiros, se nós estamos peregrinando por aqui, nós temos que ter um estilo de vida que revele o nosso real lar, que revele a nossa real natureza. Se eu trago uma pessoa aqui e falo que ela é estrangeira e ela se porta igualzinho um amazonense, ela estaria mentindo, estaria ali vivendo uma vida de aparências. E assim é nas nossas vidas. Se nós proclamamos que nós somos peregrinos, mas se o nosso estilo de vida não for um estilo de vida que revela o céu, nós estamos vivendo uma aparência, nós estamos vivendo uma mentira. Em Romanos 12:2, a palavra de Deus nos fala, e não vivam em conformidade aos padrões deste mundo. Então, se nós não somos desse mundo, se nós não somos daqui, se nós estamos peregrinando pela terra, nós temos que viver em conformidade com o céu, em conformidade com o nosso lar. Se nós não somos cidadãos do mundo, nós não devemos andar em conformidade com o mundo. Amém? E é exatamente a temática que nós vamos abordar essa noite. Se nós somos de um reino celestial, se nós vivemos debaixo de uma palavra do nosso Deus que é santo, nós temos que viver
em santidade. Então, o nosso subtema dessa noite é santificados para o céu. Se nós somos estrangeiros, se nós somos peregrinos, se nós não pertencemos a essa terra, nós não devemos andar em conformidade com o que o mundo diz, em conformidade com o que o mundo acredita, em conformidade com o que o mundo prega. Nós temos que andar em conformidade com o que Deus diz, em conformidade com o que Deus acredita, em conformidade com o que Deus prega. Nós devemos andar em santidade. Nós somos santificados para vivermos eternamente nos céus. Amém? Abramos a palavra do Senhor em Romanos 6. Romanos 6, nós leremos dos versículos 22 a 23. Eu peço que o nosso amado presbítero Luciano, que eu tenho a honra de chamar de pai, faça essa leitura e logo em seguida nos dirija em oração por essa mensagem. Glória a Deus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Deus, porque uma vez mais estamos reunidos em congregação para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer o santo e poderoso nome, ó Deus. E nesta feita nós iremos receber a tua palavra vinda através da vida do teu servo, o ministro Lucas André, devidamente ungido e capacitado por ti para transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração dele para a tua igreja, Deus. Muito obrigado pela vida dele, pela capacitação que o Senhor deu a ele, e abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra os nossos corações, para que nós recebamos esta palavra, para que esta palavra produza frutos em nós, e que esta palavra venha crescer, multiplicar e produzir aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, presbítero Luciano. A palavra de Deus nos diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como o texto nos diz, nós fomos libertos do pecado. Nós fomos transformados em filhos de Deus, em servos de Deus, como o texto diz. Então, a palavra de Deus nos revela que nós já fomos libertos, que nós já fomos transformados. E o fruto e o resultado dessa transformação e o resultado dessa libertação é a nossa santificação. E para aqueles que vivem em santificação, a palavra de Deus é clara e fala: o fim, neste caso, é a vida eterna. Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus nos transformou em servos de Deus. E o resultado disso é a nossa santificação. E o fim da nossa santificação é a vida eterna. Santificação vem de santidade. E santidade é o estado de santo. E santo significa separado, puro, sem mistura. Então, através do sacrifício de Jesus, a palavra de Deus nos revela que nós já fomos libertos. Através do sacrifício de Jesus, nós já fomos transformados. E através dessa libertação e através dessa transformação, o fruto, o resultado de tudo isso em nossas vidas é a nossa santificação. E quando nós andamos em santificação, quando nós temos uma vida santa, quando nós andamos e caminhamos em santidade, o nosso destino é o céu. Se nós verdadeiramente fomos libertos, se nós verdadeiramente fomos transformados, se o sacrifício de Deus em nossa vida, se o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nas nossas vidas foi eficaz, o resultado disso, o fruto desse sacrifício vai ser a nossa santificação. A nossa santificação vai revelar a eficácia do sacrifício de Jesus para a vida de cada um de nós, na vida de cada um de nós que estamos aqui, porque quando nós verdadeiramente somos salvos, quando nós verdadeiramente somos transformados, nós andamos em santidade, nós andamos numa caminhada de santificação.
Apesar de não ser um estilo de vida santo que nos salva, aqueles que são salvos levam um estilo de vida santo. Você ser sincero não vai lhe salvar, mas quem é salvo é sincero. Você obedecer a palavra de Deus não vai lhe salvar, mas se você é salvo, você obedece a palavra de Deus. O que me salvou, o que nos salvou foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus Cristo foi poderoso para nos libertar, foi poderoso para nos salvar, foi poderoso para nos transformar. E a partir do momento que nós aceitamos esse perfeito sacrifício, a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus em meu e no seu e nos nossos corações, nós passamos a viver de maneira santa, nós passamos a viver de maneira digna, nós passamos a viver em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Deus nos salvou, e aqueles que verdadeiramente são salvos demonstram isso através de um estilo de vida santo. Quando eu sou salvo, quando eu entendo o plano de Deus, quando eu entendo o plano do Senhor Jesus para a minha vida, eu passo a viver em conformidade com a palavra dele, eu passo a andar em santidade. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que ser sincero, eu vou ser sincero, porque eu amo andar em santidade. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que obedecer, eu vou andar em obediência, porque eu amo viver em santidade. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que adorar, eu vou adorar, porque eu amo viver em santidade. Então, aqueles que verdadeiramente são salvos, caminham em santidade, por conta dessa transformação, por conta dessa mudança no seu interior. A partir do momento que eu falo que o céu é o meu lugar, que eu não sou mais um cidadão da terra, mas um cidadão dos céus, eu tenho que começar a viver o que o céu vive, esse ambiente de santificação, esse ambiente santo, esse ambiente onde o Senhor Jesus é adorado e exaltado. Então nós temos que andar em santidade. Se nós acreditamos que nós somos peregrinos aqui nessa terra, se nós acreditamos que nós somos peregrinos aqui neste lugar, nós temos que, com o nosso estilo de vida, revelar a santidade. Nós temos que, com o nosso estilo de vida, revelar o quão santo é o nosso Deus. O problema é que a nossa geração tem criado uma santidade artificial, ou não criado, talvez até replicado uma santidade artificial. A nossa geração, uma geração que vive muito de aparências, tem criado uma aparente santidade. A geração que utiliza de filtros para encobertar falhas físicas, ou até mesmo algum problema ali que não queira na sua aparência, tem utilizado de um filtro santo para encobertar pecados, para encobertar segredos ocultos. Abramos a palavra de Deus em Lucas, no seu capítulo 11. Lucas 11, dos versículos 37 a 44. Peço que o nosso amado ministro Yuri faça essa leitura. Lucas 11, de 37 a 44. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Amém. Obrigado, ministro Yuri. Jesus aqui repreende os fariseus por viverem uma santidade aparente, por viverem uma santidade apenas de aparências. Os fariseus queriam ali passar uma imagem de que eram santos, de que eram superiores, de que eram aqueles que seguiam todas as leis, aqueles que andavam em santidade, mas com o seu interior,
completamente pecaminoso. Eles viviam apenas uma aparência externa, apenas uma aparência que pudesse enganar aqueles que o rodeavam, aqueles que o cercavam ali. E muitos da nossa geração têm vivido de igual modo, têm vivido de igual maneira. Têm vivido como se a santidade, a santificação fosse algo meramente aparente, fosse algo meramente superficial, fosse algo meramente exterior. Muitos querem viver uma vida exterior como se fossem santos, como se fossem íntegros, como se fossem retos, quando seu interior está distante de Deus. A palavra Jesus utiliza o termo sepulcros invisíveis ou sepulturas invisíveis. É como se embaixo da terra fosse um sepulcro e em cima ninguém soubesse que ali tivesse algo morto enterrado, tivesse algo morto ali dentro. Então, por fora, estava tudo lindo, estava tudo belo, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas o seu interior carregava morte, o seu interior carregava pecado, o seu interior carregava coisas maledicentes. E muitos hoje em dia caem nos mesmos erros que Jesus repreendeu os fariseus. Nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que postam um louvor de manhã cedo no Instagram, postam um louvor na internet, postam um louvor no YouTube, cantando, adorando, e tais praticam a iniquidade. Postam um versículo, uma mensagem, um salmo, um provérbio, e praticam pecado. É como se fosse um fruto artificial. Um fruto artificial, aquele fruto cenográfico, ele é igualzinho um fruto de verdade. Ele tem a mesma cor, hoje em dia conseguem fazer até mesmo com o mesmo peso, conseguem colocar até o mesmo cheiro. Então, se nós apenas olharmos, é muito parecido. Exteriormente, é um fruto real, é uma maçã, é uma pera, é a fruta que você quiser imaginar. Mas quando nós mordemos, quando nós provamos, quando nós verificamos o interior, nós observamos que não passa de aparência, nós observamos que é apenas plástico, nós observamos que é apenas uma mentira. Então nós não devemos viver em conformidade com o mundo, não devemos viver em conformidade com o que o mundo acredita, com o que o mundo diz, e muito menos uma santificação, uma santidade artificial. Não adianta estarmos aqui plenos, não adianta nós estarmos aqui diariamente levantando nossas mãos, provando para todos os outros que está tudo bem, não adianta nós irmos no Instagram, postarmos o versículo do dia, não adianta nós colocarmos um louvor, não adianta ir na bio do Instagram colocar João 3,16, Jesus eu te amo, se o nosso estilo de vida, se o nosso interior, se a nossa vida verdadeiramente não estiver sendo vivida de maneira santa, não estiver sendo vivida de maneira digna. Deus nos salvou, Deus nos transformou para que nós fôssemos verdadeiramente santificados, não uma mera aparência para enganar uns ou outros, não apenas uma mera aparência para que venhamos a ganhar status de santo, para que venhamos a ganhar status de nossa, essa pessoa ela é muito santa, nossa, olha como Lucas lê a Bíblia. Não, não é um mero status, não é um mero título, não é um mero poder, uma mera menção que você deve receber ali, mas é um estilo de vida que vem a revelar que você verdadeiramente foi salvo, que você verdadeiramente foi transformado, que você não vive em conformidade com aquilo que o mundo acredita. E os que foram salvos são santos por obra do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 5. Abramos a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 19 a 25 com o nosso ministro Ed. Gálatas 5, de 19 a 25. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões
e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Então a palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos revela que quando nós andamos no Espírito, quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos a partir daí a viver através do Espírito. Então nós que fomos salvos, nós que fomos transformados, recebemos ali o resultado em nossas vidas, a santificação do Senhor, que é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós temos o Espírito Santo em nossos corações, quando nós temos o Espírito Santo em nosso interior, ele passa a nos moldar, ele passa a nos transformar. Quanto mais do Espírito Santo tivermos em nós, quanto mais do Espírito Santo eu tiver em minha vida, quanto mais do Espírito Santo você tiver em sua vida, mais santos nós seremos, mais andaremos em santidade. E quando eu falo que quanto mais do Espírito Santo tivermos, não é que ele se derrama em porções, a palavra de Deus nos fala que ele se derrama sem medida sobre nossas vidas, mas é a nossa percepção sobre a presença dele em nosso interior que nos molda, que nos transforma. Quando nós entendemos que verdadeiramente devemos andar em conformidade com o que o Espírito Santo de Deus nos fala, com o que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações, o resultado disso é uma santidade tremenda. A nossa santificação, ela ocorre de dentro para fora. Não é uma santificação aparente como os fariseus faziam, que era de fora e por dentro estava tudo sujo e por dentro estava tudo morto. Não, a nossa santificação, ela é de dentro para fora. O Espírito Santo ministra aos nossos corações, os nossos corações são transformados e a partir do momento em que a transformação acontece no nosso interior, ela frutifica para o nosso exterior, ela frutifica para as nossas vidas aqui fora, ela é liberta e demonstrada através das nossas atitudes, através das nossas reações, através das nossas percepções. Teve um exemplo que eu até dei no Jucad Talk, no último Jucad Talk que a gente estava debatendo, sobre constância espiritual, sobre como ser cheio do Espírito Santo, e às vezes nós pensamos que ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que levanta a mão, é aquela pessoa que dá um glória a Deus, só que isso pode ser apenas uma aparência, não que não seja, mas algumas pessoas podem apenas fingir isso, podem apenas levantar a mão como, opa, tem alguém olhando ali, eu vou levantar, opa, a pessoa da mídia está passando, eu vou fechar meu olho para parecer que eu estou adorando. Pode ser apenas uma aparência, mas quando nós verdadeiramente verificamos que o Espírito Santo está operando em alguém, é quando o fruto do Espírito é revelado, como muito bem leu o nosso ministro Ed, quando uma pessoa se porta com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Ali nós vemos o fruto do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Ali nós vemos o fruto do Espírito Santo. Fruto significa resultado. Então vamos lá, uma macieira, o resultado, o fruto da macieira é a maçã. Então o fruto, o resultado do Espírito Santo em nossas vidas serão essas atitudes em nossas vidas, serão essas atitudes no nosso cotidiano, serão essas atitudes na nossa forma de agir, de falar e de pensar. Mas parece que a nossa geração quer transformar a santidade em um livro moral, em um livro de regras, como se a nossa geração pudesse transformar a santidade num livro. 10 passos para ser mais santo. Para ser mais santo, eu não posso cair em imoralidade sexual, impureza, libertinagem. E muitos tentam, através da força do seu próprio braço, alcançar isso. Muitos tentam, através da força do seu próprio braço, alcançar essas virtudes. Quando isso não é algo carnal, isso não é algo da carne, isso é algo espiritual. A nossa santidade é resultado do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não é algo que você vai se vangloriar e vai falar, nossa, eu estou há 1 mês sem pecar, hein? Eu estou bom em santidade. Não, não, não. É o fruto, é o resultado do Espírito Santo em nosso interior. É o fruto, é o resultado do Espírito Santo operando em cada um de nós. Não é sobre fazer aquilo, não é sobre fazer isso, não é sobre fazer aquilo, outro, mas é sobre fazer o que o Espírito Santo nos ordena. Não é sobre, eu não vou pecar, meu Deus do céu, eu não posso, mas é sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós entendemos que não é na força do nosso braço, quando nós entendemos que não é sobre nós tentarmos carnalmente vencer, mas que é através do Espírito Santo
de Deus que nós somos santificados, nós alcançamos um novo nível de experiência com o Senhor. Não é sobre você se esforçar carnalmente, mas é sobre você se expor à luz do Espírito Santo nas suas vidas. Quanto mais nós nos expusermos ao Espírito Santo de Deus, quanto mais nós nos prostrarmos na presença santa e poderosa do Senhor, mais nós seremos transformados. Quanto mais da luz de Deus entrar em nossas vidas, menos o pecado vai existir. Quanto mais a luz de Deus brilhar em nossos corações, menos trevas existirão ali naquele lugar. A santidade vem através de um convívio, através de um relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos, quando nós estamos passando por uma batalha com alguma tentação ou com algum pecado, e falamos, nossa, esse pecado é muito forte, nossa, não tem como largar, nossa, não tem como eu me livrar disso. Só que a verdade é que isso é uma mentira do diabo, porque nenhum pecado, nenhuma tentação é mais poderosa do que o poder que há no sangue de Jesus, o poder que já nos remiu, o poder que já nos lavou, o poder que já nos purificou. Então, se você está passando por alguma batalha, algum pecado que você não consegue se livrar, a chave para que você venha se libertar disso é se expor à luz do Espírito Santo, porque quando nós estamos em contato com Ele, quando nós estamos em sintonia com Ele, quando nós verdadeiramente nos relacionamos com o Espírito Santo, o resultado disso é o fruto dele em nossas vidas. Uma prova disso é que no retiro, quando nós estamos em contato ali constante com a palavra de Deus, presentemente, todo momento nós temos ali contato com a presença de Deus, dificilmente você vê alguém tendo um momento de ira, de pecado, de raiva. Por quê? Porque ali a presença do Senhor é constante, porque ali o seu contato com o Espírito é constante, e nós temos que trazer isso para os nossos dias, nós temos que trazer isso para o cotidiano. Se nós queremos andar em conformidade com a palavra, se nós queremos andar em santidade, se nós queremos andar de glória em glória, de fé em fé, se santificando, nós temos que nos expor cada vez mais à luz do Senhor Jesus. Nós temos que ter um relacionamento cada vez mais profundo com o Espírito Santo. Se nós queremos ser transformados e moldados de acordo com o Espírito Santo, nós temos que nos relacionar com Ele. Não adianta você vir aqui, não adianta eu vir aqui e falar, Deus, por favor, me transforma, me muda, e eu sair daqui e fazer tudo de acordo com o que eu já fazia anteriormente. Uma vez, Albert Einstein, um grande físico, questionado sobre os seus métodos, perguntaram dele, você não acha loucura tudo que você faz para obter seus resultados? Você não acha loucura você colocar sua própria vida em risco para obter o resultado das suas pesquisas? E ele respondeu, loucura é alguém fazer sempre as mesmas coisas e pensar que vai obter um resultado diferente. Então não adianta você falar, eu quero ser santo, eu quero mudar, mas sair daqui, fazer tudo igual você fazia. Não adianta você vir aqui essa noite e falar, Deus, essa palavra tocou profundamente meu coração, eu quero ser transformado, me ajuda. E você sair daqui e viver da mesma forma com que você já vivia. Se nós queremos andar em santidade, se nós queremos andar em conformidade com a palavra de Deus, e nós não estamos conseguindo por conta de algum pecado, nós temos que mudar os nossos hábitos, nós temos que nos colocar aos pés do Senhor Jesus e falar, Deus, usa-me, Pai, Deus me transforma, Deus me purifica. Nós precisamos ter um relacionamento com o Santo Espírito, nós precisamos nos colocar nessa posição de menores, de inferiores, ali de realmente totalmente dependentes do nosso Deus, para que Ele faça a obra em nossas vidas, para que Ele faça a obra em nosso interior. Não é através da força do meu braço, não é através da força do seu braço que nós vamos alcançar a santificação, mas é através de um relacionamento vivo e eficaz com o Espírito Santo que nós seremos moldados. A santidade, ela nos molda. A santidade, ela nos transforma diariamente, de glória em glória, de fé em fé. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais parecidos com os cidadãos dos céus. E assim, o nosso estilo de vida vai começar a revelar que nós não somos dessa terra. Assim, o nosso estilo de vida vai começar a revelar que nós verdadeiramente somos cidadãos celestiais. Nós vamos começar, através de nossas vidas, a afetar outras vidas. Nós vamos começar, através do nosso viver, a afetar outras pessoas que virão que nós somos diferentes.
Jesus, através do seu sacrifício, nos tornou santos para que nós pudéssemos andar em santidade. Quando Jesus, na cruz do Calvário, morreu ali no nosso lugar, ele nos transformou para que nós pudéssemos andar em santidade. A obra salvífica de Deus, esse plano perfeito do Senhor, que foi traçado antes mesmo da fundação do mundo e teve ali a sua consumação através do sacrifício de Cristo Jesus. A partir do momento que Jesus morre por mim e por você, ele nos liberta, ele nos transforma, ele nos remiu, ele nos salvou, ele abriu a porta para que nós pudéssemos andar no caminho, e ele mesmo é o caminho, ele mesmo pavimentou o caminho. Então, a partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz, ele abre uma porta, ele pavimenta o caminho, e os que entram por essa porta são salvos, são remidos, são lavados, e os que caminham nesse caminho são aqueles que andam em santidade, são aqueles que andam em santificação, são aqueles que seguem os passos de Jesus, são aqueles que seguem aquilo que Jesus falou. E o fim desse caminho, a palavra de Deus já nos revelou lá em Romanos, é o céu, é a vida eterna. Então, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos lavados. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos remidos. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos salvos. E nós começamos uma caminhada. Essa caminhada, esse caminho que já foi pavimentado pelo Mestre. Se nós seguirmos nessa jornada, se nós seguirmos nessa corrida, se nós seguirmos nessa jornada, nessa caminhada, o destino final dessa porta será o céu. O destino final dessa porta será a vida eterna, onde nós viveremos eternamente com o nosso Deus, onde nós viveremos no céu eternamente, onde nós para sempre estaremos num reino celestial, onde nós estaremos ali juntos com o Pai e voltaremos para o nosso lar e voltaremos para o nosso lugar, porque aqui nós somos peregrinos, nós somos sim cidadãos do céu, e como cidadãos do céu nós temos que andar em santidade, nós temos que revelar a natureza santa daquele lugar, para que através das nossas vidas outras vidas sejam alcançadas. O Ministério de Louvor pode subir, a igreja fica de pé. Quando Jesus, na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, ele estava ali naquele ato de sacrifício, ele estava ali naquele ato de entrega, nos purificando, nos limpando, nos transformando. O sacrifício de Jesus foi vivo e eficaz para nos transformar, para purificar, para nos santificar. E no Velho Testamento como um todo, nós vemos ali o templo do Senhor, onde ficava guardado a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E quem morava ali nas circunstâncias do templo, ao redor do templo, tinha que ter um estilo de vida diferente, tinha que seguir ali todo um ritual de pureza, todo um ritual para que não fosse considerado impuro. Não poderiam se tocar em fluidos humanos, não poderiam se tocar em animais mortos, porque isso tiraria a pureza. E durante todo o Antigo Testamento nós vemos que aqueles que queriam andar perto da tenda tinham que andar em santidade. Mas em Isaías, nós temos algo poderoso. Em Isaías 6, a palavra de Deus nos fala: então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Aqui é o primeiro momento que nós vemos algo puro transformando algo impuro. É o primeiro momento que nós vemos algo puro transformando algo iníquo em perdão. E da mesma forma com que essa brasa tocou os lábios de Isaías e o transformou, assim é a obra salvífica de Deus,
porque a nossa impureza não afeta a santidade do Senhor, mas quando nós recebemos do Senhor, a santidade dele afeta a nossa impureza, e nós somos transformados, e nós somos purificados, e nós nos tornamos filhos de Deus. Então não importa como você veio para esse culto essa noite, talvez você tenha pecado horas antes desse culto, talvez você tenha pensado em pecar horas depois desse culto, mas se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se entregar àquele que é poderoso para libertar, para curar, para transformar, Ele vem com a brasa viva do altar e toca a tua vida nessa noite e te liberta e te purifica, e essa purificação nos transforma e nos faz de manter uma vida digna, santa, íntegra e reta. E quando nós andamos e caminhamos em santidade, o destino final é a vida eterna, é o céu, é o nosso reino celestial e eterno com o nosso Deus. Que venhamos a adorar o Senhor essa noite com a convicção de que nós não somos dessa terra, que nós somos peregrinos, que nós iremos para o céu, que nós caminharemos em santidade e através de nossas vidas, outras vidas serão tocadas. Em nome de Jesus. Ministra Andreane. Aleluia. Deus fidedigno, Deus maravilhoso, que nos exorta, nos consola, que nos edifica. Nessa noite, Deus certamente falou aos nossos corações, porque Deus não fala com bancos, amém? Deus fala com nós, Deus fala com os seus filhos.